Ah, mas eu não quero conversar com aquela pessoa. Mas essa é a vontade de Deus. Ah, mas eu não quero ir lá. Mas essa é a vontade de Deus. Então, quando você é movido pela vontade de Deus, você vai fazer o que agrada somente a Deus. E é o que nós vamos tratar aqui hoje. No livro de 2 Pedro, quem achou, diga amém. No capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No capítulo 1, versículo 16. O subtítulo da mensagem na palavra é a superioridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está superior a tudo. Ou há um momento, ou no exato momento. Ela vai se cumprir agora, ou amanhã, mas um dia ela vai se cumprir. Vai ter coisa que na sua vida, por isso que existe conselho pastoral. Por quê? Porque às vezes vai ter fase na sua vida que você está passando, que ela está de acordo com a palavra de Deus. Tudo na nossa vida, ela está se espelhando na palavra de Deus. Tanto negativo ou positivo. Se você for ver, mas a pessoa não está na igreja, a Bíblia também fala a respeito. A pessoa está caminhando na fé, a Bíblia fala a respeito. Então a palavra de Deus, ela é praticamente a palavra da vida. Ela fala sobre a vida em todos os sentidos. Ações que ocorrem na natureza, a palavra de Deus vai trazer resposta a respeito. Sonhos, sentimentos. A palavra de Deus fala sobre depressão antes da ciência descobrir o que é. A palavra de Deus fala sobre todas as coisas. A palavra de Deus, ela mostra sobre a ciência em todos os aspectos. Sobre como uma planta se desenvolve. A palavra de Deus mostra tudo isso. A palavra de Deus fala como o organismo do ser humano opera, como o corpo do ser humano reage. A palavra de Deus mostra sobre tudo e sobre todos. E eu vou falar mais. A palavra de Deus, ela fala sobre o casamento. A palavra de Deus fala sobre uma educação para os filhos. A palavra de Deus fala como você tem uma saúde boa, como você se alimentar. A palavra de Deus fala como você deve tratar as pessoas que não são da mesma fé que você. A palavra de Deus, ela fala sobre todas as coisas. E o que a palavra de Deus fala conosco aqui hoje? Sobre atualidade. Que hoje nós vivemos num tempo em que tem muitas, eu posso dizer assim, influências. Hoje essa palavra influência, ela está muito alamada, ela está uma coisa assim muito falada. Muitas pessoas influenciando. A questão é, por quem você está deixando ser influenciado? Porque hoje muitas das vezes, antes para uma mãe corrigir um filho, ela chegava e falava, com quem que você estava? Uma mãe corrigia um filho e falava assim, quem que você estava conversando lá no portão? Quem é aquele homem que você estava falando? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você não sabe o que está saindo de uma tela. Você não sabe o que está saindo de um programa. Você não sabe o que está saindo de um filme e uma novela. Enfim, tem pessoas que a vida dela é baseada praticamente em uma novela. Ela age de acordo, e ela ainda usa até a expressão, mas você viu o que aconteceu naquela novela? Então as pessoas, elas estão sendo influenciadas de diversas formas, de diversas maneiras. E a palavra de Deus trata sobre esse assunto. E é por isso que ela não deixa de frisar essa questão aqui. Vamos lá. No capítulo 1 de 2 Pedro, diz assim no versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Quando pela glória cessa, lhe foi enviada seguinte voz. Qual é a voz que Jesus ouviu? E as pessoas que estavam com ele? Este é o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Diga glória a Deus. Você sabe que Deus, ele se revela através das Escrituras. Deus se revela através de quê? Palavra. Você não vai conhecer Deus de outra forma a não ser através da palavra. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus fala sobre a glória dele, sobre o poder dele. E os apóstolos, o Espírito Santo, naquele momento, já revelava para os apóstolos a respeito de acontecimentos que iam surgir, de coisas que viriam. E é por isso que nós vamos ler a epístola de 2 Pedro, aqui no capítulo 1, e nós vamos ver ele falando a respeito de nós ficarmos atentos, de nós ficarmos alamados, de nós ficarmos, sabe, ali, como eu posso, vigilantes. Porque ele sabia que em algum momento ia surgir. Surgir quem? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto que a gente vai entender. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estavam com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética, e fazes bem em atendê-la. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clarei a estrela da alva, e nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isso,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade o quê? Humana. Entretanto, homens, que tipo de homem é esse? Homens o quê? Quando fala homens santos, ele engloba tudo, homens e mulheres. Mulheres santas, homens santos. Mas quem são esses homens santos? São aqueles que estão pendurados no madeiro, apresentados a um público? Não. Quem são os homens santos? O que é o santo? Quem de fato vive nessa santidade? A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que os homens santos são aqueles que se separam. Santos são aqueles que vivem separadamente. Então, quando nós fomos chamados queira nós ou não, mas para viver uma vida separada. E essa é aquela colocação que eu coloquei no início: negar a si mesmo, acumular tesouro no céu. Porque muitas das vezes, se você for olhar para as pessoas, ninguém quer saber de viver uma vida separada. As pessoas não estão nem aí com isso. Mas a questão é, o que você está plantando, um dia você vai colher. Eu não estou nem aí com nada, mas vai ter um dia que você vai se importar, queira ou não. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, todo. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de quem? Movidos pelo quê? Homens de Deus falam da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então nós temos agora uma luz, uma evidência. Quem que vai nos revelar a palavra? Para a gente poder ter uma exegese certa do texto, uma compreensão maior do texto, para que a gente possa falar com profundidade dos assuntos que o texto aborda. O Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar incansavelmente o Espírito Santo. Por isso nós devemos que estar cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não vai te deixar ser enganados. O Espírito Santo não vai deixar você ser iludido. Por quê? Porque o inimigo é sujo. E nós vamos falar, eu não tenho muito espaço, mas vou tentar resumir tudo isso aqui. Vamos lá. No capítulo 2 agora de 2 Pedro, o subtítulo é Os Falsos Mestres e Seu Caráter. Obras justas e castigo. Obras justas e castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. O que eles vão trazer? Introduzirão o quê? Dissimuladamente. A primeira coisa que eles vão trazer é o quê? Heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. É perigo quando você está nessa questão de heresia. Hoje tem muitos hereges, que surgiu muitos hereges, pessoas que negam o nome do Senhor, sabe, na cara de pau mesmo. Pessoas que falam que não precisa mais se preocupar com casamento, pessoas que não se preocupam mais com ceias, pessoas que falam que não precisa nem mais se batizar, pessoas que não se importam mais com a honra a Deus, com a fidelidade a Deus, pessoas que não se preocupam mais com a devoção ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época que está ficando cada dia mais fria o cristianismo. E você pergunta, mas por que está esfriando? Porque muitas das coisas, muitas das vezes, são só coisas que momentâneas, coisas que não são resolvíveis, coisas que solucionam, coisas que firmam, coisas que traz base, coisas que sustenta. Mas o que é de Deus não é momentâneo. O que é de Deus não é coisa de momentaneamente, não é coisa que vai te trazer uma alegria momentânea. Claro que Jesus falou sobre isso. Quando ele diz, o semeador saiu para semear, e uma das sementes parece que ela caiu num solo rochoso, e ela até nasceu, mas não tinha raiz. São aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, recebem, mas não tem raiz, ela murcha, ela morre. Então nós vemos muitas pessoas que passou pela igreja. Eu não sei se você já conhece pessoas, mas é o que eu mais vejo. Às vezes você começa a conversar com a pessoa fala, eu já fui da igreja, eu já fui do coral, eu já fui obreiro, eu já participei da igreja, eu fui da igreja A, da igreja B, hoje eu não quero saber mais disso. Por que as pessoas chegam nessa conclusão? Porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Porque o que gera fé não é emoção. O que gera fé não é uma alegria momentânea, não é um prazer. A palavra de Deus, a partir do momento que a palavra de Deus ela vem para mim só para dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu me apego nessa questão de falar, nada me falta, e não tinha que faltar. Deus não é seu Deus? Agora a questão é a firmeza, a base, a estrutura. Porque a palavra do Senhor diz assim, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim, que muitos vão chegar naquele dia, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, eu não te conheço. O que adianta falar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Então Jesus ele não veio para satisfazer a vontade humana. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. É tanto que
mas Jesus perdoou uma mulher que foi apanhada em adultério, ela estava traindo. A outra foi do tanque lá de Samaria, que tinha 5 maridos. Mas você olha o que Jesus falou para essas mulheres. Uma delas, Jesus falou, vai e não peques mais. Então por que muitas das vezes o pecado está sendo uma coisa tão comum? Muitos cristãos, que é conhecido como cristão mentiroso. Muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas fora da igreja, não tem perfil de crente, não tem cheiro de crente, não tem postura de crente. Então a nossa vida, Jesus veio para nos resgatar, para nos transformar e para nos levar para uma vontade de Deus. E é isso que nós vamos ver dentro do texto. Diga glória a Deus. Aí diz assim, no versículo 2: e muitos, isso aqui é uma palavra profética, né? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. E por causa deles serão infamado o caminho de quê? Da verdade. É triste, é difícil, mas é real. E nós não podemos fingir que nada acontece, que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. A igreja não é casa de show. A igreja não é um mercado onde eu vou lá e falo, eu quero comprar um ovo. Eu vou querer, o mercado ali é mais barato. Não, eu vou lá porque lá é mais barato. Não é esse aqui, a qualidade é, eu vou no outro que eu vou ser melhor atendido. É uma coisa que o marketing, ele está envolvido em todos os setores. Feito com sabedoria, vai glorificar a Deus. Mas se não for feito com sabedoria, vai ter um sério problema. Se você observa, o ser humano, ele não vai pelo que ele ouve, ele vai pelo que ele vê. Então hoje, o marketing está sendo visual. O marketing, ele é visual. A propaganda, ela tem que ser visual. Se eu não ver, a pessoa olha lá, está postado lá uma coisa, a foto está uma maravilha. Quando ela recebe, não tem nada a ver com a foto. Mas é o marketing. É a influência. De alguma certa maneira, de alguma certa forma, está sendo influenciado. E nós temos que vigiar. Porque o marketing, ele não é de agora, não. O marketing, ele já tem, E em Jesus também houve o marketing. Só que Jesus não foi enganado. O diabo, a Bíblia vai dizer que o diabo pega Jesus e leva até o penhasco de um templo, lugar alto, e fala para ele assim, se você prostrar e me adorar, eu te darei todo esse mundo. E mostrou, a Bíblia diz assim que mostrou para ele todos os reinos da terra. Se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então esse marketing de oferecimento, ele tem um propósito, de te desviar de quê? Da verdade. O diabo que é enganador. O diabo que é ele que ilude. Por isso que nós temos que vigiar muito com a aparência. Nós temos que se preocupar mais com o interior. Porque muitas das vezes a gente está tão preocupado com a aparência, de agradar, de se apresentar, que quando a gente vai olhar para nós mesmos, nós estamos destruídos. É obrigado você chegar para as pessoas e mostrar um sorriso, e quando dá vontade de gritar. Por quê? Porque a sua alma, ela não está satisfeita. A sua alma não está feliz. Porque a sua alma, ela tem um alimento, vamos dizer, espiritual. O Senhor, ele não veio para... A palavra do Senhor diz que é corpo, alma e espírito. Para nós, os três estão alinhados ao Senhor. Mas a carne, ela só tem prazeres carnais. Por isso que vem a vontade de Deus para dizer para mim e para você assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? As pessoas fortes, não são aquelas pessoas que você muitas das vezes vê aí, não, irmão. Às vezes aquela ali é que está mais fraca. As pessoas fortes muitas das vezes são aquela pessoa que você vê. Eu vi uma postagem essa semana de um bispo que ele até curtiu assim, que estava de um homem andarilho. Um andarilho, eu não sei se vocês já viram, mas eles você vê um andarilho, eles não têm limite. Às vezes já rodou daqui de São Paulo para Bahia, caminhando no meio das rodovias e vai embora. E o caminhoneiro parou ele porque achou na mão dele uma Bíblia. E quando olhou para aquele homem, alegria, e aquele homem dizia assim para aquele caminhoneiro. O caminhoneiro falou, você tem uma palavra de Deus para mim? Ele trouxe uma palavra para o caminhoneiro de alegria. E aí o caminhoneiro falou, me conta aquele testemunho que você me contou, porque é por isso que eu estou gravando. Ele falou, foi porque eu estava com fome, e eu levantei a mão para o céu e falei, Deus, o teu filho está com fome. Daqui a pouco veio uma Hilux, parou do meu lado e falou assim, Jesus mandou te entregar comida. Quando nós vamos ver a manifestação do poder de Deus, é algo grande, é algo poderoso. Já chegou na minha vida, já chegou o ponto da minha vida de eu falar assim, Deus, eu preciso de uma resposta. E a resposta vir e chegar da forma que eu estava precisando. Teve uma fase da minha vida ministerial que eu estava precisando de um valor para pagar um aluguel da igreja. E eu falei, Senhor, a casa é sua, a igreja é do Senhor. Tem o que fazer. E isso era, nós terminou o culto à noite, era o culto à noite, terminou o culto, fui para casa, e nós tínhamos que pagar aluguel no dia, porque senão ia gerar multas, enfim. Resumo. Acabou o culto. Quando foi por volta de 11h30 da noite, alguém tocou a campainha. Pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, não, mas é o irmão. Ah, aquele irmão, tá. Eu só vim te entregar um negócio. Eu falei, Jesus, uma hora dessa, minha esposa falou, desce lá, amor. Não, eu vim pela fé. Quando nós chegou lá, o homem falou, Deus mandou te entregar isso. Quando eu cheguei, era o valor exato que faltava para pagar aluguel. Então, quando a gente falamos de Deus, a gente não pode falar só pelo que a gente ouve. Porque tem gente que vive só pelo que as pessoas falam. E esse é um perigo. Você tem que ter a sua fé. A sua fé não pode estar apoiada em A ou apoiada em B. Porque senão uma hora você vai sofrer decepção, frustração.
A fé de Jó estava apoiada em quem? Na mulher dele? Igreja, a fé de Jó estava apoiada na mulher dele? O que a mulher de Jó falou para Jó quando viu ele naquela situação? Amaldiçoou o seu Deus e quê? Essa foi a palavra da mulher que deveria estar ali. Jó, vamos orar, vamos buscar. Porque a mulher sábia faz o quê? E a tola? Com as próprias mãos. A Bíblia vai dizer que Jó falou, não, mulher, nós recebemos o bem de Deus, não podemos receber também o mal? Eu saí nu do ventre da minha mãe e não voltarei. E Jó começa a enfrentar o processo. Foi difícil. Os cachorros vinham, lambia as feridas do corpo de Jó. E as pessoas dizem, mas esse homem era o homem mais rico do Oriente. Esse homem era o homem. Jó pecou, Jó fazia isso, Jó fazia aquilo. E quando nós chegamos no final do livro de Jó, Jó se revela. Jó revela e fala assim, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. A fé de Daniel não é quando Daniel é levantado como um dos ministros do governo. A fé de Daniel é levantada, sabe quando o quê? Quando Daniel vê Deus livrando ele da cova dos leões. Quando Daniel vê Deus livrando ele dos livramentos. Quando Daniel vê Deus amparando ele. Porque andar com Deus, irmão, é a certeza e a garantia que Ele não falha. Ele não falha. O Senhor é o teu Deus. Mas não é porque Ele é o seu Deus que Ele vai falar assim, meu filho, você é aquela que não me toque. Não vai pegar nenhum gripe, não vai pegar nenhuma febre. Não, meu irmão, se for para descer na fornalha, Ele está dizendo, pode descer que eu vou sapatear contigo dentro da fornalha. Andar com Deus é você saber muitas das vezes que todos os seus amigos vão te abandonar. Maria, quando o anjo falou para ela que ia ficar grávida pelo Espírito Santo, sem ela ser casada, sem ter contato com homem nenhum, só estava noiva de José. A primeira coisa que José fez quando viu que ela estava grávida foi deixar ela. Ela foi uma mulher muito desesperada de ir atrás de José. José, volta, José, vem, José. José não trai você não, José. O que está dizendo, José, tu não é... Foi assim que Maria fez? Não. Não foi assim que Maria fez. A Bíblia diz que Maria ficou em paz. A Bíblia diz que de noite José teve um sonho. Você sabe por quê, irmão? Porque quando você está aqui, Deus está falando com o teu filho. Quando você está aqui, Deus está falando com o seu esposo. Quando você está aqui, Deus está operando lá. Ei, a nossa fé é a fé que rompe as muralhas. É a fé que rompe barreiras. Mas tem que ser uma fé viva. Não essa fé que é levada por fábulas, por desejos humanos. Como está escrito aqui, ó, no versículo 3. Versículo 3 do capítulo 2 de Pedro. Ó, também movido por avareza. E farão comércio de vós. Você já chegou numa conclusão que tem muitas igrejas que parecem mais um comércio? A Bíblia fala sobre isso aí. Ah, pastor, mas aquela igreja é um comércio, vende isso, vende aquilo. Está escrito aqui. O problema do povo é porque não lê a palavra. Eita Jesus. A Bíblia diz, são muitos que serão salvos ou é poucos? Hã? É preocupante saber que é pouco que vai ser salvo, né? Quando existe uma vaga e fala assim, só tem 5 vagas, você vê aquela luta de pessoas querendo ocupar aquelas vagas? Agora imagina você ter consciência de que no céu não vai todo mundo, não vai ser... Vai ser pouco. Que pouco é? Que pouco é? Que quantidade que é? Será que é 100 pessoas? É 200? É 1 milhão? A pergunta é, se Jesus voltar agora, você está salvo? Ou você não se importa com isso? Porque nós sabemos que a cada minuto, a cada segundo, a Bíblia falou, e quando for próximo da vinda do Filho do Homem, haverá rumores de guerra. Nós já vimos aí até o Trump querendo fazer isso, Ucrânia, até o Brasil. Agora a pergunta é, filho matarão pai, pai matarão os filhos, a fome, peste, pandemias. A última pandemia aí, meu Deus, ela foi terrível, a Covid-19. Você quer que Jesus cumpra mais o que para você saber que está chegando o fim? Só que a questão é, essa vida aqui ela tem um prazo. Essa vida aqui tem um prazo de validade. Assim como um produto do mercado tem um prazo, ó, essa bolacha aqui vai vencer dia tal, essa vida também tem um prazo. Agora a vida que Deus está nos prometendo é uma vida eterna. E aí você vai chegar na conclusão de dizer, o que eu quero? Uma vida momentânea? Curtir aos prazeres, porque esse mundo é cheio de ilusão. Não é nem prazer, porque a pessoa dizer que um cigarro traz alívio, aquela fumaça, aquela coisa que... Meu Deus do céu. A droga, o álcool, coisas que destuparam a mente das pessoas. O mal fica como bom. O ruim fica como o gostoso. E nós temos que vigiar, por quê? Porque é isso que o diabo vem. O diabo ele quer que nós vivemos uma vida segundo os preceitos dele e não os preceitos de Deus. As pessoas olham para casa e falam assim, não é comum casamento ter briga. Não, esse negócio de separar, hoje, mas separar virou uma coisa normal. Casa, se não der certo, já tem pessoas que orientam assim, casa, se não der certo, separa. E aí Jesus vem e fala que aquele que casar, não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Então nós temos que ser baseados pelo que o texto está dizendo. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Olha que coisa sem sentido, irmão. Palavras fictícias.
Irmão, ilustração, irmão. Coisas que você olha e fala assim, meu Deus, Jesus nunca citou a respeito. Jesus nunca falou sobre isso. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse nunca falou sobre isso. Aí vem a pessoa e fala assim, agora é meu livro. É o meu livro que fala sobre coisas e não está na Bíblia. Aí você para de ler a Bíblia para ler o livro daquela pessoa. Eu conheço pessoas que se desviou foi forte. Pessoas que iam para o monte comigo. Pessoas que marchavam no poder. Pessoas que eram da fé comigo. Pessoas se desviaram porque achou melhor conhecer o diabo. A Leidiane sabe disso aí, né, Lê? Chegou uma época que falou assim, não, você tem que conhecer seu inimigo. Já que você vai lutar contra ele, você tem que conhecer seu inimigo. Um dos nossos amigos falou, eu vou pegar livros e vou ler livro conhecendo o inimigo. Conheceu tanto inimigo que nunca mais foi para a igreja. O que garante uma firmeza no evangelho, quando você vai ver a igreja primitiva, não é nem Paulo com a sua grande sabedoria. É Paulo dizendo assim, ó, o meu conhecimento eu considero como esterco. Eu não conheço nada. Em Cristo, eu sou uma nova criatura. É Paulo dizendo assim, eu não sei nada, mas Cristo que está em mim. Dizendo assim, eu vivo um novo homem, eu vivo uma nova visão, um novo propósito. O que Paulo ensina? Uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás fico e prossigo para o alvo. E quem é que ele diz que é o alvo? Cristo Jesus. Então, quando uma igreja fala, eu estou forte. Quando a igreja fala, eu estou na fé. Quando o povo diz, eu estou na fé, é alguém que está dizendo assim, caia chuva ou caia sol, mas a palavra de Deus vai permanecer. É alguém que é afirmado na palavra. É alguém que é baseado na palavra. É alguém que é formado na palavra. Aí ele continua dizendo no versículo 3. Olha o que está dizendo após o fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo, não o quê? Não tarda. E a sua destruição o quê? A sua destruição não. Ah, pastor, mas está fazendo tanta coisa, irmão. Não mexa nisso aí não. Não se meta nisso não. Só não participe. Só não participe. Mas se você puder resgatar, resgate. Porque a Bíblia está dizendo que a destruição não tarda. O juízo para eles não tarda. O juízo está perto. Está chegando o momento, está chegando a hora. Está chegando o dia. E eu e você, num momento como esse, a gente deve fazer o quê? A gente deve orar. A gente deve falar, Deus, abre os olhos, Senhor, tira as escamas dos olhos, Senhor. Não deixa o espírito de engano habitar na minha casa, não, na minha família, não, Pai. Senhor, não deixa o espírito do engano, meu Pai. Revela para esse homem, revela para essa mulher que isso é errado, Senhor. Ele está trazendo bases bíblicas isoladas para dizer que isso é certo. Aonde isso é certo, Pai? Não tem certeza nisso aí, isso não edifica a ninguém, a nada. Aí, continuando, no versículo 4, ele traz o resultado dessa vida. Versículo 4. Ora, olha o que diz. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, quando vinham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ei, sabe o que é uma pessoa insubordinada? Uma pessoa que não tem limite. É uma pessoa que não tem lei, uma pessoa que não tem domínio. É uma pessoa que acha que deve fazer da vida o que ela bem entender. Uma pessoa insubordinada. Ela não tem, sabe, ali uma lei, ela não tem algo que rege ela. E nós não fomos feitos para viver libertinos. Viver conforme as nossos prazeres, as nossas vontades, não. A gente fomos feitos para viver segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para dar um fim nesses libertinos. Porque veio profeta, não resolveu. Veio sacerdote, não resolveu. Aí Jesus chega numa conclusão e fala, Pai, dá mais uma chance para eles, eu vou. Pai, eu desço até lá. Eu vou ensinar para eles. Agora eles vão entender. E ele fala, eu vou invocar o Pai. Olha o que ele fala, eu vou pedir para o Pai. Eu vou clamar o Pai. Para quê? Porque se Jesus, você vai pedir o Pai o quê? Eu vou pedir para ele para que ele vos envie o Espírito Santo. Eu vou pedir para ele para que ele envie o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu irmão, nós não estaríamos aqui não. Não estaria aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem convence o mundo do pecado é quem? É o Espírito Santo. Pode ter o pregador mais eficaz em suas palavras, mais bonito nas suas eloquentes pregações, pode ter tudo isso. Mas se não tiver o Espírito Santo para confirmar a palavra, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Aí nós chegamos nessa seguinte conclusão. Olha só. No versículo 9 agora. Pula aí os versículos e vai para o 9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Jesus, ele falou sobre isso. Ele falou isso naquela parábola do joio e do trigo. O joio, eu estava falando sobre isso com um irmão do trabalho. O joio, ele não dobra, você sabia disso? O trigo já se dobra.
O joio, ele fica duro. O trigo não. O trigo ele já se dobra. O joio, ele não aceita o erro, ele não reconhece o erro. O joio, ele não quer sair. O joio é aquela pessoa que acha que está certo. O joio é difícil de lidar. Só que o joio, ele parece trigo. Só que ele não é trigo. A Bíblia diz que o joio, ele só vai ser arrancado no dia final. E aí vai cortar o trigo juntamente com o joio. Só que aí, o que vai acontecer? O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado. Então não tem essa de dizer assim, eu não sabia, eu não conhecia, Senhor, eu não tinha noção dessas coisas. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia, Senhor, Jesus vai dizer, eu não te conheço, os que praticam a iniquidade. Então não vai ter pessoas que vai estar preocupadas com esse lado da sua vida, porque isso não é para agora. Para agora você pode viver a vida que você quiser, para agora você pode fazer o que você quiser, para agora não. Mas no dia do juízo, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras. E aí vem Pedro dando ênfase à questão mais ainda, dizendo assim, no versículo 12. Estes, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça, que pratica, considerando com prazer a sua luxúria carnal. Considerando com prazer a sua luxúria o quê? Carnal. Minha vida, o que importa é meu iate, é o homem da lancha. É o cabeça branca. O que me importa é os prazeres. O que me importa é o melhor restaurante, é o melhor terno, é a melhor roupa. O que me importa é meu cartão black. Oh, Jesus, tem misericórdia. A luxúria Jesus. O dinheiro é a raiz de quê? Mas quando ele fala isso, não é que o dinheiro em si é ruim, não. É quando você, a raiz, é quando você se apega. Tem gente que mata, tem gente que mata. Você já viu o caso que a mulher quer descobrir o seguro de vida do marido? Hoje. Senhor, tem misericórdia. Mas não é verdade, pessoal. Quantos casos? Às vezes o filho nunca procurou a mãe, mas no dia que a mãe está perto de bater a bota, vai querer saber quantos terrenos tem, quantas casas tem. A luxúria, o dinheiro, os apegos. Deus não se agrada disso. Materialismo. Então nós temos, irmãos, eu estou falando de uma coisa que talvez você não vai ouvir. Está ficando difícil ver esse tipo de pregação. Essas pregações estão ficando difíceis. Vai ter uma hora que você não vai ouvir mais essas pregações. Mas é essas pregações que eu estou trazendo a palavra de Deus no Novo Testamento, na carta doutrinária do apóstolo Paulo à igreja. Os cultos que são importantes, muitas das vezes é o culto de bênção, é o culto de vitória financeira, é o culto de conquista. Os crentes estão envolvidos, só Deus, né, a tal ponto nessa questão. E aí quando você olha, não tem coragem de dar comida para quem está com fome. E Deus fala, para mim amar o próximo como? A mim mesmo. Deus está olhando a minha atitude, Deus está vendo o meu amor, Deus está vendo o que eu posso oferecer. Jesus está preocupado com o que eu posso oferecer. Ser um cristão é alguém que se coloca na posição. É alguém que se coloca na brecha. Jesus, ele veio para quê? Para andar de... Não, Jesus nem no cavalo andou. Me mostra na Bíblia. Porque qual é mais importante? Andar no jumento ou no cavalo? Jesus, ele andou no jumentinho. Sendo dono de tudo, ele fala que ele é o dono do ouro e da prata. Teve uma vez que as pessoas chegou e falou para Pedro, o senhor não paga imposto não? Jesus falou, Pedro, pega um anzol, vai lá no mar e pega o peixe. No primeiro peixe você vai tirar uma moeda para mim e para você e paga esse povo para calar a boca. Pedro foi um homem que aprendeu nessa trajetória com Cristo. Imagina Pedro ir lá, pegar no anzol, pegar o peixe e falar, será que vai ter alguma coisa desse peixe? Vai ter tripa aí. Quando o peixe abre, tá as moedas lá. Então nós que vivemos pela fé, a gente sabe que o nosso Senhor tem poder para fazer a nossa rede cheia de peixe. Poder para multiplicar o nosso pão. O Senhor tem poder para prover na nossa vida. Mas quando Deus provê na nossa vida, quando Deus nos dá a graça, irmão, não é para viver com avareza não. Se a gente pode fazer o bem e a gente não faz, a Bíblia diz que é pecado. Quem está entendendo? Agora, em nome de Jesus, irmãos, presta bem atenção que o negócio vai ficando mais estreito. Já estou terminando já, mais 10 minutinhos. Ele fala assim, a luxúria carnal, em pleno dia, quais nodas e deformidades eles regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insacíveis no pecado. Olha só, insacíveis no pecado, engordando a alma, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonaram o reto caminho e se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? De Balaão, filho de Bel, que amou o prêmio da injustiça, recebeu porém o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes são quem? Esses tais são como quê? Como fonte. Mas é uma fonte o que, igreja? Esses tais são como fonte. Eita Jesus, o que adianta você ter uma caixa de água em cima da sua casa e no dia que não vem água da rua você abrir e falar, vou usar a água da caixa?
Acabou. Não tem sentido nenhum. O que adianta você estar num local, um sede? Você vai na fonte para beber água, abre a torneira, não tem água. É uma fonte sem água. É uma fonte sem água. Esses aí são que se extraviaram do caminho. Esses aí são fonte sem água. São pessoas que quando você vai ver, irmão, não tem vida. Não tem vida. Mas são mestres. O texto que nós estamos falando aqui são os falsos mestres e seu caráter. A Bíblia não manda você seguir qualquer um. A Bíblia diz assim: conhecei o vosso pastor. A Bíblia manda você conhecer o pastor. A Bíblia diz que o pastor ele conhece a ovelha e a ovelha conhece o seu pastor. Tem que haver uma ligação. Tem que haver um conhecimento. Porque assim existe a proteção, assim existe uma cobertura, assim existe a graça de Deus. Mas esses que induzem, esses que vivem com suas luxúrias, esses que não estão nem aí com a sua alma, esses daí, meu irmão, eles só têm um objetivo, que é só se engordar nos seus prazeres, e não estão nem aí com o pecado, com nada disso. Esses daí não. Aí o texto, para nós chegar ao término dele, diz assim, ó. Já estou terminando já. Como fonte sem água, como neve impelidas por temporal, para eles está reservado a negridão das trevas. Porquanto, preferindo a palavra jactanciosa da vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe o quê? Liberdade, quando eles mesmos são escravos de quê? Da corrupção. Cuidado, cuidado. Pois aqueles que é vencido, ou melhor, aquele que é vencido, fica escravo de quem? A pessoa diz que você vai ser liberto, mas ele não consegue largar o cigarro, a bebida, a prostituição, o adultério. Não consegue. Então quando você é vencido por algo que você não consegue largar, você se torna escravo daquilo. Tem muita gente que não consegue largar a cachaça, ela é escrava da cachaça, ela trabalha em prol da cachaça. Tem gente que pega o dinheiro, ganha o dinheiro bom e gasta tudo nas drogas, na prostituição. São escravos, mas dominados. A Bíblia diz o quê? Que Jesus veio para que você seja livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Deus não vai deixar você ser escravo de nada, meu irmão. Hoje eu estou declarando sobre a tua vida libertação. E o texto continua assim, ó. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Ei, você é liberto do mundo não é por causa de homem. Não, igreja não. A igreja ela é uma porta. A igreja ela é uma porta, não tem outra colocação. É a casa de Deus. É o lugar que você entra para buscar Deus. Mas quem vai te libertar é esse aqui, ó. Portanto, se depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita gente não é liberta dentro da igreja porque ela conhece muito bem o pastor, conhece muito bem os obreiros, conhece muito bem a igreja, sabe até o CNPJ de cor da igreja. Mas ela não conhece Jesus. Ela não consegue orar, não consegue louvar o Senhor, ela não consegue se conectar com Deus. E quem traz libertação não é a igreja, é Jesus que habita dentro da igreja. Cristo, se deixam enredar ou envolver de novo e são vencidos. Tornou-se o quê? O último estado pior do que o primeiro. Então essas pessoas que aceitaram Jesus, essas pessoas que se envolveram com Cristo, estão dentro da igreja, se elas não se firmarem no Senhor e se desviarem, a Bíblia diz assim que o último estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. Aí diz o versículo 21, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Esse caminho da justiça é o caminho do Senhor. Do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo que? Mandamento que lhe foi dado. Mais uma vez o texto vem nos afirmar sobre mandamento. Eu sou da igreja, eu vivo pela graça, uma vez salvo, salvo sempre, predestinados. Tem várias teorias aí, viu? Várias teoria da predestinação. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que está em pé vigie para que não caia. Então você que está na fé aqui hoje, você deve sair daqui vigilante. A Bíblia diz orai e vigiai para não cair o quê? Em tentação, porque o diabo não está preocupado com quem já está envolvido com ele, não. O diabo está preocupado com quem está buscando a Deus. Porque ele sabe que no dia que você tem um encontro com Deus, você vai ser que nem Davi. Davi falou assim, o Deus que me livrou do urso, porque Davi era criança, um jovem. Davi falou para Saul, para o rei, porque havia um soldado dos filisteus chamado Golias, de quase 3 metros de altura. Todo homem tinha medo de Golias, porque a lança de Golias era algo temível. A espada era um homem que fazia uma destruição. Na comparação de hoje seria um exército com tanque de guerra e os outros só com espada na mão. Todo mundo tinha medo. O coração dos homens se derretia diante de Golias. Aí Golias gritava, tem algum homem para vir lutar comigo? Tem algum homem para me derrubar? Manda um homem para vir me vencer. Vem contra mim. Cadê o Deus de vocês? Cadê esse Deus? E aí ninguém ia. Todo mundo ficava com medo. Aí o pai de Davi chama Davi e fala, Davi, vai dar comida para os seus irmãos que estão lá nessa guerra aí, não muda nada. Davi, tá bom, pai, porque eu vou falar uma coisa que o servo de Deus é obediente. Submisso, não é insubordinado, ele é uma pessoa subordinada, é uma pessoa submissa a Deus, é uma pessoa que obedece a Deus. Davi foi lá deixar as ovelhas com um soldado, falou, já que você não faz nada, cuida das ovelhas, que eu vou lá levar comida para meus irmãos. Quando ele chega lá no campo de batalha, a Bíblia diz que Davi está ouvindo assim, quem é? Cadê o Deus de vocês? Davi alguém gritando e dizendo, quem vocês não vão vir lutar comigo não? E aquela criança perguntou, quem é esse que está gritando? Eu, cala a boca, cadê a comida? Ele se incomodou.
Davi foi o primeiro a perguntar: quem é esse aí que está desafiando o Deus de Israel? Se ninguém vai, eu vou. O quê? Se ninguém vai, eu vou. Você vai, Davi? Nem solta para tu ver. Foi. Mas profeta, imagina, então aprontar um homem de 2 metros de altura lá, e nós aqui tudo com medo, e sai uma criança lá da escolinha e diz: vai deixar, bateu que eu vou. Eu falo: o quê? O que quer aí? Apareceu um desviado aqui na terça-feira que foi uma guerra. Calma, agora tá seguro. A Bíblia diz que Davi falou: eu vou. Então tá, já que você quer ir, tá insistindo, vai lá falar com o rei. O rei não vai deixar você ir. Vai lá falar com o rei. Logo Saúl, eu conheço Saúl, ele não vai deixar. E ainda mais que desce uns demônios nele só. O rei falou: já matar uma criança, ninguém vai sentir falta não. Vai lá, pode ir lutar. Leva minha espada, leva meu... Não, rei, não... Quando botou, não aguentou o peso da armadura de Saúl. Você vai lutar com o quê, Davi? Eu vou com essas pedras. Eu sempre lutei com esse negócio aqui, ó. E assim como Deus me livrou do urso, me livrou do leão, Deus vai me livrar desse gigante. E todo mundo sabe o resultado final, que ele venceu. O que Deus quer é pessoas nessa manhã que falam assim: eu vou me levantar que nem Davi, vou derrubar esse gigante das drogas. Eu vou lutar contra esses demônios que se levantam para oprimir pessoas. Eu vou me levantar para ganhar almas para o Senhor. Eu vou me levantar como servo de Deus nessa terra. Eu vou me levantar para dizer que o meu Deus ainda vive. O gigante na oração, na fé. Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, é melhor nunca ter conhecido do que conhecer e voltar para trás. Quantas são as pessoas que estão, meu amado, depois de tanto tempo sem beber, vai beber de novo. Tanto tempo sem ir para o mundo, vai para o mundo agora. Para com isso. Volta para os caminhos de Jesus. No versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio ou adágio verdadeiro: o cão voltou para o seu próprio quê? Vomito. Isso o mundo ele considera como vômito. A porca lavada voltou a revolver aonde? No lamaçal. Ei, a porca lavada. Cadê? A porca lavada. Quem é que lava a... Meu Deus, gente, é difícil, mas é Pedro. Não é pastor de não, é difícil, mas é porque sabe, a compreensão da expressão no texto é muito forte. Ele está dizendo assim, ó: o cão voltou para o vomito, a porca para o lamaçal. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que nós, sem ele, nós somos... Ninguém fala, mas é. Sem ele, nós estamos vivendo no lamaçal. Você já viu um chiqueiro de porco? Você nunca foi no chiqueiro, nunca foi na fazenda, viu um leitão, não? Vai tentar dar um banho na porca para tu ver dentro do chiqueiro o que ela faz. Ixi, às vezes eu ia jogar água na porca e falava: está muito suja, vem cá. Aí eu jogava assim a mangueira, dava um banho nela. Quando ela olhava para mim, só sabia aquele pedacinho de rabo e... dentro da lama. Sujou de novo. Nós não somos porcos. Nós somos ovelha lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pode glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus. A Jesus Cristo seja dado toda a honra e toda a glória. Ei, não tem problema você ser palmeirense, nada disso. Pode ser um pouquinho do Palmeiras, mas não vai para o mundo não. Não vai para o mundo não. Porque se você ir para o mundo, você está voltando para o chiqueiro, a imundícia, o lamaçal. Aí ele termina assim, ó, a carta dele. Versículo, capítulo 3. No capítulo 3. No capítulo 3, versículo 18. O que está escrito aí? Antes crescei na graça, e quê? Uma igreja que está crescendo na graça. Oh, Jesus. Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Não é para você ficar conhecendo besteira, não. É para você conhecer Jesus. Você já conhece Jesus? Tem gente que está preocupada em conhecer Lutero. Tem gente que está preocupada em conhecer o pai da igreja, os pais da igreja. Tem gente que está preocupada em querer fazer teologia sem antes querer conhecer a Jesus. Meu irmão, não vai nessa não. Primeiro você conheça Jesus Cristo. Primeiro você se preocupa em ter um conhecimento de Jesus. Porque depois que você conhecer Jesus, aí pronto. Aí vai chegar nesse ponto que eu quero que todos entendam. Fica de pé toda a igreja. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, digno de honra e de glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem pode dar um glória? Quem pode dar um aleluia? Aleluia, diga glória a Deus. Eita, já mandará baixura e cantará manás. Aleluia, Jesus. É importante nós entender o que está escrito na palavra. Aleluia, Jesus. No capítulo, diz assim, ó: aquele que diz que eu conheço. Isso está no capítulo 2 de 1 João, que eu já estou finalizando nesse texto. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. O que está escrito aí? No telão. O que está escrito? Porque é nascido de quem? O que permanece nele é divino o quê? Quem recebeu um punhado dessa semente aqui hoje? O problema da semente é se ela cair no lugar errado.
Mas se a semente cair na terra certa, no lugar certo, ela vai produzir. E você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Por isso que o permanece nele é a divina semente. A pessoa que diz, eu conheço a Deus. A pessoa que diz, eu sou nascido de Deus, mas ainda vive na prática do pecado. Me desculpa, você nunca conheceu a Deus. Você nunca conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus não tem condição de... meu irmão, faz igual José. Foge. Foge da aparência do mal. Foge. Fuja. Desliga. Pastor, eu quero... Não. Busca socorro. Busca. Se arrepende. Confessa seu pecado. Se arrepende. Por quê? Porque olha que no capítulo 2... Olha o que está escrito. Capítulo 2, Maurício. Versículo 1. Filhinho meu, essas coisas eu vos escrevo para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso próprio, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, e por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seu mandamento, essa pessoa é o quê? E nele não há, ou não está, a verdade. Então, pastor, eu pequei. Então Jesus tem poder para te purificar. Mas uma coisa que Jesus não quer é que você fique que nem a porca, lavando e pulando no chiqueiro, lavando e pulando no chiqueiro. Pecou, se arrependa, confessa seu pecado, busca ajuda, pastor me ajuda, missionário me ajuda. Eu preciso largar esse pecado porque eu quero mudar, isso está destruindo a minha vida. E você vai ver que o Espírito Santo vai vir te dar força e vai te revestir da armadura de Deus. Quem entendeu pode glorificar o nome de Jesus bem forte.